Hoje eu vou falar do tipo de pessoa que os psicólogos dizem que o nome deles é narcisista. É um tipo de psicopatia. Os narcisistas, segundo os psicólogos, são pessoas que têm eles vivem um falso personagem, um hipócrita. Eles se sentem superiores, se sentem perfeitos, eles têm um ego gigantesco. Eles não veem defeitos em si próprios, jamais admitem qualquer culpa, eles sempre estão certos. E não adianta você falar qualquer coisa contra eles, né? Porque eles não conseguem fazer uma autoanálise e nem uma autocrítica. E eles fazem o mal, mas eles fazem o mal escondidos. E quando são pegos, ou eles falam que fizeram mal para o bem, aquela história de os fins justificam os meios, ou eles dão uma de vítima e mudam toda a realidade. Eles conseguem fazer uma mudança da realidade, fazendo outros sentirem sendo culpados e eles não. Eles têm muita necessidade de controle, gostam de ser prioridade, e quem se relacionar com eles, quem estiver no caminho deles, vai sempre sair machucado. No começo, a pessoa se relaciona com essas pessoas, acham que elas são uma maravilha, são perfeitas. Mas aí os dias vão passando e essa pessoa mostra quem verdadeiramente ela é. Ela suga toda a pessoa que está do lado, ela suga tudo ela, e ainda ela faz o quê? Envenena essa pessoa. E é um veneno aos poucos, todo dia um copo de veneno. Assim, maus tratos. Ela maltrata as pessoas. Então, o melhor que a gente pode fazer é sair de perto. Sair de perto de todas as pessoas que a gente identificar como psicopatas narcisistas. Se afastar. E não arrumar encrenca com eles, porque você vai acabar sendo caluniado e difamado. Infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas. Infelizmente. A gente está vendo no cenário mundial. E eu estava lendo a Bíblia e eu vi como Jesus enfrentou esses psicopatas narcisistas. Jesus chamava eles de hipócritas, mas eles eram muito piores do que hipócritas. Eram os fariseus e os sacerdotes maiorais da época de Jesus. Eu vou contar uma parábola, rapidinho. É a parábola dos lavradores maus. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca em redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita de uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro, apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho e pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Jesus perguntou. Exatamente para esses hipócritas, e que Jesus estava perguntando, né? Eram os princípios de sacerdotes e os fariseus que estavam ouvindo essa parábola. E eles mesmos descobriram que era para eles essa parábola. E eles falaram assim, responderam a Jesus: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Aí Jesus continuou: vocês nunca leram na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Aqui ele estava citando a profecia de Isaías. Né? A pedra é Jesus. Os construtores rejeitaram e ela é a principal. E ele continuou:
E eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, eles entenderam que aquela parábola era para eles, né? Porque quem é o dono da vinha é Deus. Quem é o seu filho Jesus, que eles mataram, né? Quem são os servos que o dono mandava? É os profetas, que eles mataram também. E esses lavradores que se opunham a esses psicopatas narcisistas aí, fariseus, hipócritas. E Jesus citou a profecia da pedra, de Isaías 8,14, né? E não deixa também de falar da estátua que a gente viu lá no Nabucodonosor, da estátua dos reinos do mundo. A pedra acabou, né? Derrubou a estátua, vai acabar com todos os reinos do mundo. Jesus assumiu ser o destruidor dos reinos terrenos e o fundador do reino de Deus. Jesus deu a resposta e a gente conhece a palavra de Deus. A gente sabe que esses psicopatas narcisistas que estão no poder hoje, nessas organizações aí, que eu nem vou falar o nome, mas são organizações que estão ditando a regra para todas as nações. Um grupo de pessoas que se acham mais que todo mundo, sabem mais que todo mundo, são mais inteligentes que todo mundo. Um grupo que se acha que é cientista, melhor que todo mundo, que sabe mais que todo mundo. Meu Deus, nós estamos nas mãos de psicopatas narcisistas mesmo, irmãos. Eles pensam que são donos do mundo. E piores que esses sacerdotes aí, piores. Jesus está para vir. Jesus está para vir e vai acabar com a vida, acabar com esse, né, com essa mamata deles ficar escravizando o mundo, escravizando as pessoas, judiando as pessoas. Se você vê lá o reino milenar de Jesus em Isaías 60, 61, você vai ver quantas bênçãos, quanta coisa boa. Jesus vai acabar com esses reinos mundiais que ficam judiando do povo, né, escravizando o povo, querendo ser mais que todo mundo. A gente tem que identificar essas pessoas. A gente não pode ir contra elas. Só Jesus pode. Mas a gente tem que saber quem elas são, ficar esperta e não obedecê-las. Então é essa a minha palavra de hoje. Ler a Bíblia para a gente saber, né, como nos defender desses psicopatas narcisistas que estão querendo tomar o controle do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo foi criado por Cristo e para Cristo. Então é de Jesus, não é deles não. Eles não são dono do mundo. Amém?